Olá, Vinícius. Me chamo Cláudia e vou te contar um relato que ainda hoje me arrepia a espinha, mesmo depois de tantos anos. Começou com um cheiro, Vinícius. Um cheiro doce, enjoativo, como carne estragada misturada com flores muito velhas. Eu senti esse cheiro antes de ver qualquer coisa. Antes mesmo de entender onde eu realmente estava. Eu tinha ido para Visconde de Mauá, sabe? Buscar um pouco de paz, fugir do caos de São Paulo. Sempre gostei de trilhas, cachoeiras, desse contato com a natureza. Escolhi um lugar mais afastado, um vilarejo quase escondido no meio das montanhas, chamado São Sebastião das Águas Claras. O nome era bonito, poético até, mas não demorou muito para eu perceber que de claro aquele lugar não tinha nada. Cheguei no final da tarde, o sol já se escondendo atrás dos picos, pintando o céu de laranja e roxo. A pousada era charmosa, rústica, exatamente o que eu procurava. Fui recebida por uma senhora de olhar penetrante, Dona Marta, que parecia saber tudo sobre mim só de me olhar. Ela me mostrou o quarto, um chalé aconchegante com vista para um vale profundo, e me deixou sozinha para descansar. Foi ali, naquele chalé, enquanto desfazia a mala, que o cheiro me atingiu pela primeira vez. Pensei que fosse algo no quarto, talvez um vaso de flores murchas ou algum problema no encanamento. Abri as janelas, deixei o ar fresco da montanha entrar, mas o cheiro persistia, doce e nauseabundo. No começo, ignorei. Cansaço da viagem, talvez. Mas conforme a noite caía e o silêncio do vilarejo me envolvia, o cheiro se intensificava, invadindo meus pulmões, me dando ânsia de vômito. Desci para jantar no restaurante da pousada, na esperança de esquecer aquela sensação. O restaurante era pequeno, iluminado por velas, com um clima acolhedor. Poucas pessoas jantavam ali, a maioria moradores locais, pelo que pude perceber. O silêncio predominava, quebrado apenas pelo crepitar da lenha na lareira e o murmúrio baixo de algumas conversas. A comida era deliciosa, simples e caseira, mas o cheiro, ele estava lá também, pairando no ar, misturando-se com o aroma da comida, tornando tudo levemente repulsivo. Tentei disfarçar, respirei pela boca, mas era inútil. Perguntei à Dona Marta, que me servia o jantar, se ela sentia algum cheiro estranho no ar. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, sem piscar, e respondeu com a voz rouca e calma: "É o cheiro da mata, minha filha. Depois da chuva, a terra úmida libera esses aromas fortes." Não me convenceu, Vinícius. Aquele cheiro não era de terra úmida. Era algo mais, algo corrupto. Naquela noite, o sono não veio fácil. O cheiro, mesmo com as janelas fechadas, invadia o quarto, grudando na garganta, pesando no peito. Eu me revirava na cama, tentando encontrar uma posição confortável, mas a angústia só crescia. De repente, no meio da madrugada, um som me despertou. Um som suave no início, quase imperceptível, como um lamento distante. Eu prendi a respiração, tentando identificar o que era. O som foi ficando mais alto, mais claro, transformando-se em um murmúrio melódico, uma canção antiga, cantada em uma língua que eu não reconhecia. A melodia era linda, hipnotizante, mas havia algo de estranho, de perturbador nela. Levantei da cama, fui até a janela e olhei para o vale. A escuridão era quase total. Apenas algumas estrelas fracas furavam o manto negro da noite. Lá embaixo, no fundo do vale, uma névoa densa se arrastava, como um rio branco e fantasmagórico. E o canto parecia vir de dentro da névoa, subindo pelas encostas, envolvendo o vilarejo em sua melodia macabra. Eu fiquei ali parada, hipnotizada pelo som e pela escuridão, até que o canto cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio pesado, opressor, que parecia vibrar nos meus ouvidos. Voltei para a cama, o corpo trêmulo, o coração disparado. O sono, é claro, não voltou. Passei o resto da noite em claro, olhando para o teto, sentindo o cheiro doce e enjoativo me sufocar e esperando o sol nascer. No dia seguinte, acordei exausta, com a sensação de que algo ruim estava pairando sobre aquele lugar. Tomei um café rápido e decidi explorar o vilarejo durante o dia, na esperança de dissipar aquela atmosfera sombria. São Sebastião das Águas Claras era um lugar pequeno,
com casas antigas de madeira e pedra, ruas de terra batida e uma igreja no alto da colina, dominando a paisagem. As pessoas eram reservadas, quase taciturnas. Me cumprimentavam com acenos de cabeça e olhares desconfiados, mas evitavam contato visual prolongado e conversas. Percebi que a maioria deles carregava consigo um pequeno saquinho de tecido amarrado ao pescoço, como um amuleto. Enquanto caminhava pela rua principal, notei um grupo de crianças brincando perto da igreja. Me aproximei tentando puxar conversa, mas elas pararam de brincar e me encararam com curiosidade. E medo? Uma menina, a mais velha do grupo, com olhos grandes e assustados, apontou para o meu pescoço e perguntou com a voz hesitante: "Você não usa?" Eu não entendi a pergunta. "Usar o quê?" Zrenia, respondi confusa. Ela apontou de novo, dessa vez para o saquinho que as outras crianças usavam. "O patuá", ela sussurrou como se estivesse revelando um segredo perigoso. "Para proteger." Antes que ela pudesse completar a frase, uma mulher mais velha, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar severo, se aproximou e chamou as crianças, repreendendo-as em voz alta por estarem conversando comigo. As crianças se dispersaram rapidamente, correndo para longe, deixando-me sozinha e intrigada. Patuá, Vinícius. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. O que seria esse tal de patuá? E por que as crianças pareciam tão assustadas? Decidi procurar a Dona Marta para perguntar. Talvez ela pudesse me explicar o que estava acontecendo. Voltei para a pousada e a encontrei cuidando do jardim, regando as flores com um regador de cobre. Aproximei-me e perguntei sobre os patuás, sobre o medo das crianças, sobre o cheiro. Dona Marta me ouviu em silêncio, com a mesma expressão calma e enigmática de sempre. Quando terminei de falar, ela largou o regador e me convidou para sentar em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore antiga. Ela começou a falar em voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse contando um segredo ancestral. São Sebastião das Águas Claras, ela me explicou, era um lugar antigo, com tradições muito fortes, passadas de geração em geração. O vilarejo havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, um lugar sagrado para os povos originários da região. Com o tempo, com a chegada dos colonizadores e a imposição da fé cristã, as tradições antigas foram sendo reprimidas, mas nunca totalmente esquecidas. O patuá, ela explicou, era um amuleto de proteção, usado pelos moradores para se protegerem das energias negativas que emanavam da terra, dos espíritos ancestrais que ainda rondavam o vilarejo. E o cheiro doce e enjoativo, segundo Dona Marta, era o cheiro da Senhora da Mata, uma entidade antiga, temida e reverenciada pelos moradores, que se manifestava de tempos em tempos, trazendo consigo sinais de doença e desgraça. Eu ouvi a Dona Marta com atenção, tentando entender o que ela estava me dizendo. No fundo, Vinícius, eu não acreditava em nada daquilo. Espíritos ancestrais, entidades da mata. Parecia coisa de superstição de gente do interior, mas ao mesmo tempo, havia algo na voz de Dona Marta, na seriedade do seu olhar, que me fazia questionar minhas certezas. E o cheiro, aquele cheiro continuava presente, constante, como um lembrete constante de que algo de errado estava acontecendo. Dona Marta me aconselhou a usar um patuá, como os outros moradores, para me proteger. Ela mesma fez um para mim, um pequeno saquinho de pano com ervas e sal grosso, e me pediu para usá-lo sempre, principalmente à noite. Eu aceitei o patuá, mais por educação do que por crença, e o guardei no bolso da calça. Naquela noite, o cheiro parecia ainda mais forte, mais intenso. O canto da noite anterior não voltou, mas o silêncio era ainda mais opressor, carregado de uma tensão palpável. Eu estava inquieta, nervosa, não conseguia relaxar. Decidi caminhar um pouco, respirar o ar fresco da noite, na esperança de acalmar os nervos. Saí do chalé e caminhei pelas ruas desertas do vilarejo. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma luz prateada e fantasmagórica. As casas pareciam desertas, silenciosas, como se todos os moradores estivessem trancados em seus quartos, com medo de algo. Cheguei até a igreja, no alto da colina. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz escapando do interior. A curiosidade me venceu e eu empurrei a porta, entrando na igreja. O interior estava escuro
iluminado apenas pela luz bruxuleante de algumas velas no altar. O cheiro doce e enjoativo era ainda mais forte ali dentro, quase insuportável. No altar, uma figura estava ajoelhada, de costas para mim, rezando em voz baixa. Pensei que fosse o padre, mas a figura era pequena, magra, vestida com roupas escuras e esfarrapadas. Aproximei-me em silêncio, tentando identificar quem era. Quando cheguei mais perto, percebi que não era o padre. Era uma mulher, velha e enrugada, com cabelos brancos e ralos, e o rosto coberto por uma máscara de madeira grotesca, representando uma criatura animal com chifres e presas. A máscara era pavorosa, Vinícius. Emanava uma aura de maldade e terror que me paralisou. A mulher mascarada continuava a rezar em uma língua estranha, arcaica, que me causava calafrios. De repente, ela parou de rezar, levantou a cabeça e se virou lentamente para mim. Seus olhos brilhavam através das fendas da máscara. Olhos vermelhos e intensos, que pareciam me atravessar a alma. Ela abriu a boca e um som gutural, animalesco, saiu de sua garganta. Não eram palavras, Vinícius. Era um grunhido, um rugido bestial, que ecoou pelas paredes da igreja, me preenchendo de pavor. Naquele instante, a máscara pareceu se fundir com o rosto da mulher, tornando-se parte dela, revelando a verdade por trás da Senhora da Mata. Não era uma entidade da natureza, Vinícius. Era algo muito mais antigo, muito mais sombrio. E estava ali na minha frente, me encarando com ódio e fome. Eu gritei, um grito agudo e desesperado, e corri para fora da igreja, sem olhar para trás, fugindo daquele horror indescritível. Eu corri, Vinícius. Corri como nunca corri na vida. Corri pelas ruas escuras do vilarejo, tropeçando nas pedras com o coração na garganta. O cheiro me perseguia, impregnando meus pulmões, me sufocando. Eu sentia que algo me seguia, algo sombrio e implacável que respirava na minha nuca, que se aproximava a cada passo. Cheguei ao chalé, tranquei a porta, me joguei na cama, tremendo da cabeça aos pés. Passei o resto da noite em claro, em estado de choque, esperando o amanhecer chegar. No dia seguinte, fui embora de São Sebastião das Águas Claras, sem olhar para trás, sem me despedir de ninguém. Nunca mais voltei, Vinícius, e nunca mais pretendo voltar. Mas o cheiro doce e enjoativo, às vezes, ainda me persegue em meus pesadelos, me lembrando do horror que eu encontrei naquele vilarejo perdido nas montanhas, e me fazendo questionar se o que eu vi naquela igreja foi real ou apenas uma terrível alucinação. Mas no fundo, eu sei a verdade. Eu sei que a Senhora da Mata existe e que ela espera pacientemente na escuridão por sua próxima vítima. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.